hoje mais um espumante para a gente degustar no curso e, na verdade, eu não estava prevendo degustá-lo porque eu optei, como eu já disse algumas vezes, de escolher os espumantes mais representativos das principais denominações de origem. Mas Raventós, pelo que vocês já podem ver aqui, é um produtor, quem já assistiu a parte teórica sabe do que eu estou falando, que faz muita diferença em toda a história do espumante da Espanha. Então, nada mais justo do que trazer um espumante do Raventós e Blanc, que saiu do Cava e, na verdade, foi para ficar na sua região, na conca do Rio Anoia, que certamente ele entrará com pedido de uma DO, e eu vou mostrar aqui no rótulo para vocês, nessa outra câmera, né? E vocês podem verificar. Então, o que a gente tem aqui? Um espumante de um grande produtor, e depois eu mostro melhor o rótulo, e a gente vai abrir, porque faz toda a diferença a gente provar um espumante desse produtor. E o mais interessante é isso, porque você não vê mais o nome Cava no rótulo, mas é um espumante de altíssima qualidade, que é exigente com tudo o que ela faz e nem por isso está dentro de uma denominação. Vamos abrir e vamos provar. Esse é o rosé, eles produzem outros, e vocês vão ter como curiosidade, vocês vão perceber aqui que está escrito nit. Nit em catalão quer dizer noite, né? E eles, na Catalunha, são muito patriotas, eles gostam de falar o idioma deles, que é o catalão. Eu já morei em Barcelona, então vivenciei muito isso e, sem dúvida nenhuma, faz diferença para esse patriotismo deles. Então a gente vê, eu cortei sem querer aqui um pouco torto, mas não liguem. A gente tem aqui mais uma vez um lindo lacre. A luz está estourando ali, mas depois eu faço uma outra filmagem, mostro melhor para vocês. E eu vou abrir com todo o cuidado para vocês visualizarem esse espumante maravilhoso. Eu já rodei a garrafa um pouquinho, é capaz de dar uma estouradinha, né? Normalmente a gente toma muito cuidado com os excessos de barulho, de rodagem, para não... Vou virar aqui para essa câmera filmar melhor. Já saiu. A pressão é incrível. Definitivamente, está um pouco quente. Estava muito tempo aqui, mas a gente vai provar assim mesmo. Que coloração incrível desse rosé. Incrível. Vou mostrar mais uma vez o rótulo, que agora a câmera está melhor posicionada. Vocês verifiquem que rótulo lindo, né? Tá vendo que não tem mais o Cava escrito no rótulo. Atrás, como eu sempre digo, a informação do importador. Olha que eles fazem de propósito, colocam um mapa da região deles, que é exatamente para dizer onde eles estão na luta por essa denominação. Isso é nítido, isso é mais claro e impossível, essa informação, isso que é o legal. A ideia desse curso é exatamente mostrar para vocês o caminho que o vinho está tomando. Produtores que buscam melhor qualidade, eles estão em busca dessas denominações e ele vai conseguir, certamente. Vocês também podem visualizar, ó, um produtor desde 1497, tá aqui escrito no rótulo. Então, né, na parte de cima, né, na parte da gravata do vinho, e a gente vê que ele deixa tudo muito melhor. Nunca tirem isso. Isso é um desrespeito tirar essa parte do vinho do produtor. Aqui ele coloca a marca, ele coloca o emblema dele, ele coloca as informações que ele acha mais relevante. Obviamente é um produtor desde 1497, então a gente tem que respeitar isso. E olha, como eu disse, a rolha, olha que rolha linda. A gente aqui tem uma rolha timbrada em cima, a parte toda do metal, né, com a marca deles. E embaixo também é uma rolha marcada, é uma Raventós, ou seja, livre de qualquer falsificação, eles procuram, né? Isso seria bem difícil de falsificar, com o emblema deles também. Então, produtores sérios buscam ter tudo personalizado, que é uma forma até de se evitar essa falsificação, evitar que alguém venha copiar o seu vinho.
Eu vou colocar na bolsa aqui, só para evitar que ele perca tanta temperatura. E a gente vai analisar esse espumante com essa coloração incrível. Fiz questão de colocar na taça da ADS, Associação Brasileira de Enologia, porque para mim é a melhor taça para análise de espumantes de alta qualidade. Esse é o Nietzsche, é um rosé, mas vocês vão perceber que é um rosé extremamente claro. A Espanha normalmente faz rosés intensos, encorpados, com uma cor muito mais escura, que são para acompanhar pratos mais pesados, como um porco, uma paella com coelho e muitos vegetais, pimentão. No caso do espumante não, o Raventós busca fazer um espumante mais leve, que remete mais ao mar, a exatamente a região que ele se encontra. A gente percebe então uma coloração límpida e brilhante, muito clara, né? Um rosé bem claro, um rosé muito lindo. Eu diria, nossa, é um rosé espetacular. Um pouco mais claro do que uma casca de cebola, como a gente fala. Parece até um francês, na verdade. O perlage extremamente fino, muito pequenos perlages, muito delicadas e muito persistentes. A gente percebe isso. Isso é interessantíssimo, a gente vê a qualidade desse espumante e, obviamente, que já visualmente a gente já analisa todas essas qualidades no espumante, né? Então, eu nem preciso falar mais nada, o perlage delicado, já falei as 4 etapas, né? Tá límpido, uma coloração bem clara, um rosé, para mim, no tom de cebola mais claro. E, obviamente, o perlage muito delicado e muito persistente. A gente vai para a análise olfativa. Aí sim a gente vai analisar todos os aromas do espumante. E a gente já percebe que ele também é límpido, não apresenta defeito algum, o que é muito bom e é exatamente o que a gente espera. E, obviamente, outras características que eu já percebi devido ao estilo que ele é preparado. Então, vamos pouco a pouco, vamos analisar. Límpido, muito delicado, tá? Persistência média alta. Os aromas passa daquela fruta e vai muito para o tostado. Me remete muito a castanhas, a tostados, a pães. O tostado é o que me domina aqui, sem dúvida nenhuma, toda a parte de castanhas, avelãs, uma fruta mais contida, não é uma fruta que explode, como a gente encontrou talvez num espumante Asti ou num Prosecco. Esse já é muito mais contida essa fruta e muito para a parte de castanhas, uma mineralidade, algo terroso, é tudo que eu encontro nesses aromas. Aroma bem intenso, né, para um espumante e persistente. Então são essas as primeiras características que eu encontro no olfato. Esse é um produtor que já foi um cava muito típico, muito tradicional e que respeita bastante as tradições. Ele aqui só usa castas espanholas, ele usa as 3 brancas permitidas espanholas permitidas para o cava mais conhecidas, sendo a Macabeu com a maior porcentagem, 45, 47%, tem a Parellada e tem a Xarel·lo também. E a Monastrell, que é uma uva tinta em menor porcentagem, apenas para dar a coloração rosé, tá? É um espumante com 15 meses em contato com as leveduras antes de ser feito o processo de degorgement, retirada das levaduras e colocado no mercado. Essa é a análise olfativa dele. Maravilhoso, extremamente elegante. As pessoas me perguntam o que é elegante. Elegante é isso, é uma coisa que te enche, mas de uma forma tão delicada, tão educada, que não te incomoda, ok? Aí a gente vai para a análise gustativa.
incrivelmente seco. Ele seca na boca, você sente esse secor, sua boca realmente dá uma enxugada. Acidez boa, você sente, mas é educada. Taninos tem, tanino obviamente é um rosé, tem um tanino bem leve, bem sutil. O corpo comparado para outros vinhos seria leve, comparado entre os espumantes, corpo médio, também não é muito encorpado, é um espumante médio. Intensidade média prolongada, média mais, média plus, depende de como você estuda e você entende isso nas fichas técnicas. Ele fica, né, tem um final mais longo, persistente. As características continuam com a parte de castanhas, nozes, torrefação, algo de torrado, como eu diria. A fruta aparece mais na boca, eu encontro frutas com uma maçã, eu encontro uma fruta vermelha, um morango, muito sutil, uma framboesa, algo muito leve, muito educado, nada de muita acidez, nada de muito vibrante, mas eu encontro já umas notas de frutas e flores também, engraçado. Mas eu ainda fico com a parte toda de torrefação e castanhas, toque muito sutil dessa parte de frutas e flores, ok? Aí a gente vai, eu tô com o celular aqui porque eu tô olhando a ficha técnica, gente, para poder não esquecer de nada, tá? E a textura na boca, educadíssimo, eleganterno, a borbulha pelagem não me incomoda em nada, é cremoso. Realmente a gente percebe a diferença de um espumante desse para um espumante comum, um espumante feito de método em tanque. Eu digo comum porque são comuns, existe essa diferença, não é uma menosprezar, mas sim dividir a qualidade que cada produto se encaixa. Então, eu diria quanto a isso, que ele realmente demonstra e deixa bem claro a qualidade que se encontra. É muito delicado, muito educado. Na harmonização certamente tem coisas incríveis. Na aula de harmonização a gente vai falar de todos os espumantes que nós degustamos e como harmonizar cada um deles. Então, acho que vai ser um espetáculo falar desse espumante na harmonização, porque ele vai além do que a gente imagina, ok? Então, ele está pronto para ser degustado, poderia ser guardado um pouquinho mais, talvez pudesse mais 2 ou 3 anos. Não é um espumante que fica eternamente, né? Ele já está filtrado, ele já sofreu degorgement, já está no mercado. Então já deve estar pronto para ser consumido, mas ele tem estrutura para aguentar alguns anos sim na garrafa, sem grandes problemas. Mas comprou, toma logo, porque eu acho que tem que ser apreciado o mais rápido possível um espumante desse. Rosé, como eu sempre falo, não é um vinho de guarda. Então o rosé, espumante rosé, entra na mesma categoria. Então entre 3 e 4 anos é o que eu sugiro. Todo vinho rosé, espumante não ficaria atrás. Nessa minha descrição para você apreciar, ok? Então, a gente, mais uma vez falando aqui, a gente degustou um espumante, como eu disse, isso eu quero que vocês gravem muito bem, que fez parte da principal denominação de origem de espumantes da Espanha e que hoje se retirou da denominação por não estar a favor de algumas regras. Então, o que a gente deixa claro aqui? Que alguns produtores optam por estar fora da regra, por não concordarem com as regras, porque não estão com acordo com o padrão de qualidade inferior, ou porque se acham superiores, ou porque querem fazer algo muito além do que a legislação permite. Então, existem vinhos espetaculares, maravilhosos, fora dessa redoma que são as denominações, as apelações de origem controladas, ou IGT na Itália, ou DOP na Itália, ou AOC na França, ou DOCA na Espanha. Como eu mostrei na aula que a gente fala das denominações, isso faz toda a diferença a gente entender que não existe a hierarquia, mas
mas ela não é, como eu posso dizer, ela não é única e a verdade única, vamos dizer assim. Por isso, como eu disse, eu não gosto da pirâmide, eu prefiro o círculo, porque te facilita posicionar onde o produtor quer, sem dizer quem está acima e quem está abaixo. Na verdade, quem está mais estreito, quem está optando por estar na área mais ampla e não no topo da pirâmide, ok? Então, eu prefiro esse tipo de classificação, porque esse espumante estaria na última categoria de espumantes da Espanha, de vinhos da Espanha, porque ele está fora de uma denominação, veja bem, e é de altíssima qualidade, porque ele não está no topo. Se ele optasse por estar dentro da DO Cava, ele estaria no topo, como ele esteve na pirâmide até 2012, né? E aí, de repente, ele fala, não quero mais a DO, tira o meu nome da DO e ele vai para a última categoria. E é por isso que eu não gosto da pirâmide, eu prefiro o círculo. Ele preferiu, em vez de estar fechado em um mundo, estar aberto em uma área mais ampla para outras experiências. Espero que vocês tenham gostado dessa degustação e partimos para o próximo vídeo nesse curso.